Olá a todos. Hoje a conversa será sobre o serviço do vinho e, para tanto, escolhi o tema a degustação. O que é a degustação? A degustação nada mais é do que provarmos um vinho com toda a atenção. Atenção ao aspecto visual, aos aromas, ao paladar e ao tato que sentimos em nossa boca, né? Isso é degustar. E aí, anotar o que sentimos, as nossas sensações nessa degustação. Bom, eu vou compartilhar com vocês algumas imagens que poderão facilitar o entendimento da, desses sentidos e dessa experiência. Primeiro, quanto à visualização. Devemos levantar o copo à altura dos olhos para observar a sua limpidez, né? Se tem depósitos de sólidos, se o líquido está turvo ou translúcido, transparente, né? Observamos também na sua superfície se tem brilho. O brilho normalmente indica a acidez do vinho. Se não tiver nenhum brilho, é sinal que talvez ele esteja muito fraco em ácidos, né? O que vai fazer a bebida não ser muito agradável. Outro aspecto que a gente pode detectar no nosso sentido da visão é quanto à idade do vinho, se o vinho já envelheceu ou não. Para isso, há uma mudança de cor que é extremamente bem fácil de se perceber. Para se perceber melhor, devemos inclinar o copo, como está mostrando aqui nessa imagem, à direita, né? Onde, com um fundo branco atrás, você consegue perfeitamente ver a cor do nosso vinho. Quando se está nessa posição, a nossa visão seria essa. Então, se a gente observar aqui, nós temos um Borgonha Premier Cru, né? Esse seria sempre o mesmo vinho, observado aos 4 anos de garrafa, aos 6 e aos 11. Se observarmos essa borda aqui do vinho, aqui nós vemos uma área bem mais clara, que é bem estreita, né? Aos 6 anos, percebemos que ela aumentou a sua largura, né? Portanto, o vinho está mudando a cor. Observe que aqui a tonalidade do vermelho é mais intenso do que aqui. E aos 11 anos é bem notável. Veja quanto que ficou claro a largura dessa faixa na borda do vinho. E aqui, onde o vinho é mais profundo, se percebe que realmente mudou bastante a tonalidade. Então, isso é o que acontece com os vinhos tintos, né? Com os vinhos brancos, o processo já é ao contrário. Eles são bem claros quando jovens, né? Como esse daqui. Pode, dependendo da variedade de uva, ele é um pouco mais amarelo ou menos quando jovem, mas a tendência de todos eles é ir ganhando cor, aprofundando essa cor, e com uma boa idade ele tende ao âmbar, né? Já nos tintos, é o contrário, eles começam bem escuros, bem fortes, né? Muitas vezes uma cor púrpura, meio azulada até, principalmente no Shiraz, no Taná, né? E depois eles vão clareando até tender a uma cor de tijolo. Esse seria o aspecto a observar pelo nosso sentido da visão, né? É importante, então, detectar isso, e a gente daria aí notas para isso. Se você encontra um defeito, tipo algum objeto estranho, algum sólido estranho ao vinho, ou uma cor que não condiz com o tipo do vinho, a gente poderia anotar como um defeito do vinho. O próximo sentido a exercitar seria o olfato. Primeira coisa, eu vou falar sobre os defeitos que a gente pode observar ao sentir o aroma do vinho.
Se tiver um aroma de mofado, principalmente na rolha, houve depois a formação de muitos fungos que vai mofar, ou se você detectar um cheiro forte de enxofre, por exemplo, ovo podre, repolho cozido, isso normalmente tende a ser aromas de defeito. O vinho realmente tem defeito, houve um excesso de anidrido sulfuroso, e o vinho realmente não está bom, né? Agora, veja que anidrito sulfuroso todos os vinhos têm, né? Então, muitas vezes, quando se abre uma garrafa, o primeiro aroma que vem não é bom, né? Vem esse aroma de anidrido sulfuroso. Porém, ele deve se esvanecer rapidamente. Se jogando ele no copo ou num decanter, em questão de minutos, esse aroma vai embora e aí sim o vinho vai revelar os seus verdadeiros aromas, que são melhores. Então, se esse aroma sulfuroso, né, permanecer por mais de alguns minutos, então realmente eu posso anotar como um defeito, né? Outro seria um aroma assim, avinagrado e tal, demonstrando que o vinho já se deteriorou, foi atacado pelas bactérias, né? E, portanto, o vinho já não serve mais. Outra coisa seria um excesso de álcool. Outro problema sério é um papelão molhado, muitas vezes mostrando que ele foi severamente filtrado e adquiriu aromas que não são bons, né? Então, esses são os principais defeitos que se observa com o vinho através do nosso olfato. As rodas e aromas, o que a gente vai encontrar nos vinhos, principalmente nos vinhos tintos, são as frutas vermelhas, né? As frutas brancas, amarelas, verdes, né? São mais características dos vinhos brancos, né? Tem outros, tipo herbáceo, floral, também você pode observar tanto nos tintos quanto nos brancos, castanhas e amêndoas. Basicamente, essas são as rodas, a roda dos aromas que chamamos normalmente. Esses são os aromas que encontramos, portanto, nos brancos, seriam frutas brancas e amarelas, né? Pêssego, maçã, nectarina, laranja, e esses são os tintos, são groselha, a framboesa, a cereja, a morango, esses são características dos vinhos tintos. A nossa língua, que é o principal fator de sensibilidade aí do paladar, né? Ela tem alguns pontos onde ela detecta. Basicamente, o que ela vai detectar seriam os sabores de doce, né? Salgado, acidez e amargor. Esses são basicamente os 4 sabores que a gente consegue perceber. Sendo que o doce está bem, aqui é a ponta da língua, aqui seriam as laterais e aqui seria o fundo da língua. Então, o doce a gente percebe nitidamente na ponta da língua. Já o salgado, ele tende mais, ele também é no começo e depois ele se desvanece na língua. A acidez é basicamente nas laterais da língua, que a gente percebe a acidez. A acidez provoca sempre uma salivação na boca. Isso é um indício claro de que você está bebendo um líquido ácido, como um suco de limão ou alguma coisa. Pode fazer esse teste, né? E o amargor já é no fundo da língua que você percebe. O amargor normalmente é proveniente de taninos ruins, né? Tipo os talos, os engaços do cacho de uva, o vinho foi fermentado com os engaços junto, ou as sementes foram rompidas e liberaram aqueles taninos amargos e ruins, né?
Então, isso é percebido no fundo da língua. Bom, além disso, vamos voltar à nossa apresentação. E eu quero falar, basicamente, sobre uma ficha de degustação que eu elaborei, né? E que talvez seja interessante para que vocês, numa roda de amigos, onde normalmente a gente chama essas reuniões de confrarias, né? Você reúne amigos, cada um leva uma garrafa de vinho. Dessa forma, fica bastante interessante, fica barato e você tem a oportunidade de provar diferentes vinhos, porque são várias pessoas para beber, então é bastante interessante. E se você tiver uma ficha de degustação, cada um pode ir anotando a sua anotação, o que sentiu no vinho, né? E isso contribui muito para a evolução do grupo, no como apreciar um vinho. Então, eu vou mostrar uma ficha, minha ficha de degustação, para que vocês possam analisar. Se vocês acharem ela interessante, é só solicitar nos comentários, deixe seu e-mail, WhatsApp e eu envio. Nessa ficha de degustação, a gente vai exercitar a visão, o olfato e o paladar. Aqui essa ficha é para os vinhos tintos, mas eu tenho também para vinhos brancos e vinhos espumantes, né? Porque as borbulhas só tem nos espumantes, então eu tive que adicionar algumas coisas aqui. Taninos não tem nos espumantes nem nos brancos, né? Então eu coloco um outro item a observar. Mas vamos analisar os tintos, que é o mais desejoso, acredito que a maioria das pessoas querem degustar, né? Na visão, eu coloco como fatores principais a limpidez e a cor. No olfato, seria a intensidade do aroma, a complexidade. O que seria a complexidade? Se são vários aromas, se o vinho tiver só o aroma, por exemplo, um aroma de cereja, digamos, eu não consigo perceber nenhum outro, não vem, ele não é um vinho complexo. Vinho complexo é aquele que você sente um aroma, você deixa o vinho no copo mais alguns minutos, aí você vai novamente, poxa, roda a taça e sai um outro aroma. Isso é um vinho complexo. Então, quanto mais aromas eu perceber, mais complexo é e maior seria a nota do vinho. E outro, obviamente, é a qualidade do aroma que eu estou observando. Se é um aroma de defeito, né, como eu falei, um aroma de papelão molhado, de mofo, não vai ter qualidade nenhuma, ao contrário, vai ser um grande defeito, eu devo reprovar o vinho. Quanto ao paladar, nos tintos, eu tenho que observar a tanicidade, a acidez, a qualidade e a persistência. Tanicidade, obviamente, se ela é amarga, se é muito adstringente, de tal forma que incomoda até, ou não, é uma adstringência leve, gostosa, que torna a bebida mais interessante, se não tem nenhum amargor, então seria um tanino muito bom, né? A acidez, se você saliva bastante, se torna o vinho se torna bastante agradável de se beber, né? A qualidade, se o paladar que eu estou sentindo me agrada, me dá vontade de beber mais, de comer a minha refeição, enfim, e a persistência, após eu sentir rodar o vinho na boca, para que eu perceba tudo que o vinho tem a oferecer, engolir o vinho. E o tempo passa e aquele paladar persiste na minha boca, isso indica uma persistência alta. E quanto maior, mais tempo ele ficar na sua boca, melhor seria a qualidade desse vinho. Então, eu dei, em termos de peso, eu dei para a visão, veja, 10 pontos máximo, né? Para o olfato, 30 pontos, ou seja, 30%.
e para o paladar, 60%. Tá? Então, se um vinho atingir de 91 a 100, ele é excelente. Se ele atingir de 81 a 90, ele seria um ótimo vinho. E o bom seria de 61 a 80 e o regular de 41 a 60. E de 40 e abaixo é um vinho ruim, não serve para beber. Bom, esse é o que eu fiz. Se vocês tiverem interesse, é só deixar a sua solicitação nos comentários e eu envio com prazer. Muito obrigado. Na próxima sexta-feira vamos conversar, vamos terminar o capítulo sobre a história do vinho no Brasil. Não percam, que é muito interessante. Vocês vão conhecer, saber, talvez se já não sabem, né, a qualidade do nosso vinho, do vinho brasileiro. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Muito obrigado. Tchau para vocês.